Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, onde o nosso trabalho, o nosso foco, nossa obra é com crianças, adolescentes e jovens. Nós estamos aí numa campanha de Páscoa, né? A gente explicou aí para eles o sentido da Páscoa, né? A Páscoa é a ressurreição, né? O renascimento de Jesus Cristo dentro de nós, em nossos corações, em nossas vidas. E com isso a gente tem feito a diferença na vida de crianças, adolescentes e jovens. Livro de Êxodo, o polêmico livro de Êxodo, em que muitos historiadores vão dizer que isso aqui é só uma narrativa feita pelos sacerdotes no exílio, tá? Você vai ouvir isso por aí. Eu encontrei um documento, foi até dica do meu cunhado, o Pablo, né? Chama-se Papiro de Ipover, e aí eu dei uma lida, é grande, é extenso. Eu fiz meio que um resumo aqui. Eu vou deixar aí para você meditar no teu coração, né? Pode ser que o Êxodo seja uma narrativa mitológica, eu não sei te falar, tá? O mito ele não é uma mentira. O mito é algo que nos auxilia numa reflexão, tá? Nós temos aí os filósofos gregos aí, né? Nós temos aí o Sócrates, nós temos o Platão, nós temos o Aristóteles, né? São os filósofos aí que se debruçaram em cima da metafísica, e nós temos aí os pré-socráticos que falavam sobre a physis, né? O algo físico, né? A existência tem a ver com o ar, a existência tem a ver com o fogo, a existência tem a ver com a água. Nós temos aí essas questões que a gente precisa estar sempre refletindo em nossos corações para que a gente cresça em todos os aspectos, principalmente teológico, filosófico, psicológico e emocional, e assim a gente se torna um ser humano melhor, um cristão melhor, um pesquisador melhor, tá? E aí eu vou ler aqui, tá? Não tem conclusão, a conclusão fica por conta de você. Tem a bibliografia, são várias pessoas que deixaram suas bibliografias aí, que se debruçaram em cima deste tema, tá? Papiro de Ipover, tá? Você pesquisa aí que você vai achar. É longo, é extenso, né? A gente encontra ele em inglês. Eu consegui fazer algumas traduções aqui, não foi fácil não, mas eu acho que dá para entender aqui bastante aqui, tá? Papiro de Ipover. O papiro de Ippur, oficialmente papiro Leiden 1 344 hecto, é um papiro egípcio antigo em hierático feito durante a 19ª dinastia, hoje mantido no Museu Nacional de Antiguidades de Leida, Países Baixos. Contém as Lamentações de Ippur, uma obra literária incompleta, cuja composição original é datada não antes do final da 12ª dinastia egípcia. Provavelmente ali perto de 1991, 1800, mais ou menos aí, antes de Cristo. É antigo, tá, gente? Assim como o livro de Êxodo, assim como o Gênesis, né? São literaturas aí antigas que eram passadas de forma oral, tá? Nas admoeções, um homem chamado Ippur, ou seja, nas lamentações, um homem chamado Ippur reclama que o mundo está virado de cabeça para baixo e exige que o Senhor de todos, olha que interessante, o Senhor de todos, né, se lembre de seus deveres religiosos e destrua seus inimigos, tá? O poema é considerado o tratado mais antigo do mundo sobre ética política, sugerindo que um bom rei é aquele que controla os funcionários injustos, assim realizando a vontade dos deuses. Ippur é muitas vezes apresentado na literatura popular como confirmação da história do êxodo bíblico. Tá? Algumas pessoas, alguns pesquisadores vão dizer que sim, faz parte aí das narrativas aí da Bíblia, né? O povo egípcio teve toda essa experiência aqui, assim como é relatado no Êxodo, então ficou essa literatura. Alguns, tá? Outros não concordam com isso, tá? Mas estes argumentos ignoram os muitos pontos em que a obra contradiz o Êxodo. Origens e conteúdo. Anteriormente, pensava-se que o Ippur apresentava um retrato do Egito no primeiro período intermediário, mas agora acredita-se que a data é do Império Médio Tardio, mais precisamente no final da 12ª dinastia. As Lamentações não são um guia confiável à história do Egito nos tempos do Reino Antigo.
uma vez que essas são conhecidas apenas a partir do papiro de Leida, que foi feito muito mais tarde, por volta de 1250 a.C. Ainda assim, muito antigo, né? 1250 a.C., durante a 19ª dinastia do Império Novo. No poema Impur, um nome típico do período entre 1850 e 1450 a.C., queixava-se de que o mundo estava de cabeça para baixo. Uma mulher que não tinha uma única caixa agora tem mobília. Uma menina que olhou para seu rosto na água agora possui um espelho, enquanto o homem que outrora rico agora está em trapos. Ele pede que o Senhor de todos, olha que interessante, o Senhor de todos, quem será esse Senhor de todos, né? Um título que pode ser aplicado tanto ao rei como ao Deus Sol Criador. Gente, uma época em que o pessoal acreditava que o Sol era um Deus, tá? Deve ter ainda gente que acredita nisso, tá? Mas foi uma época em que o Sol era um Deus, a Lua, as estrelas, a agricultura, o rio, tudo era deuses, tá? Deve destruir seus inimigos. Um título em que pode ser aplicado tanto ao rei como ao Deus Sol Criador. Deve destruir seus inimigos e lembrar-se de seus deveres religiosos. Isto é seguido por uma descrição violenta da desordem. Não há mais nenhum respeito pela lei. O mesmo enterro do rei dentro da pirâmide foi profanado. A história continua com a descrição de dias melhores até que ele termine abruptamente devido à parte final perdida do papiro. E é provável que o poema tenha concluído com uma resposta do Senhor de todos, ou profetizando a vida de um rei poderoso que restauraria a ordem. As Lamentações são um tratado mais antigo do mundo sobre ética política, sugerindo que um bom rei é aquele que controla os funcionários injustos, realizando a vontade dos deuses. É uma lamentação textual, próxima aos lamentos da cidade suméria e aos lamentos egípcios pelos mortos, usando o passado, a destruição de Mênfis, no final do Império Antigo, como contexto sombrio para um futuro ideal. As lamentações de Ipur e as reclamações de Kakeperre-Sem são obras de propaganda real inspiradas na anterior profecia de Nefertiti. As três composições têm em comum o tema de uma nação que foi mergulhada no caos e desordem e a necessidade de um rei intransigente que iria derrotar o caos e restaurar Maat. Assim, as admoestações e Kakeperre-Sem podem ter sido compostas durante o reinado de Sesostes III, um faraó bem conhecido pelo seu uso de propaganda. Então, e já tem também uma noção de que isso aqui pode ter sido uma propaganda, tá? Fazendo uma propaganda aí para que um reinado melhor está surgindo aí. Relações com o livro de Êxodo, tá? É amplamente aceito na academia que a relação entre o papiro de Ipur com o livro do Êxodo está incorreta, tá? É a posição aqui da academia de pesquisadores aí. O consenso acadêmico é que, na verdade, o papiro retrata um caos no Egito, em que escravos fogem e o Nilo está em sangue, muito provavelmente por conta de conflitos entre escravos e seus senhores. O outro problema está na datação do papiro, uma vez que a data é do século 20 a.C., muitos anos antes do êxodo bíblico, que teria ocorrido em meados de 1300 a.C., durante o reinado de Ramsés II. Uma versão egípcia do êxodo só apareceu no século III a.C., quando Manetão descreveu Moisés como um sacerdote chamado Orsar-Sifi, que criou a religião monoteísta e liderou uma invasão contra o Egito. Segundo o doutor e professor Peter Ackermans, na Universidade de Leiden, na Holanda, o papiro de Ipur ou Ipur está assim de acordo com as pragas do Egito e faz conexão com o livro hebreu de Moisés, né? Embora alguns acadêmicos neguem devido a razões políticas acadêmicas, o professor e doutor afirma... Ô, João, o Ismael teve que te buscar de novo, hein? Que vergonha, hein? Há duas possibilidades para o texto devido à adaptação dar como 1250 anos antes de Cristo. Vou fazer um cafezinho para nós daqui a pouco. Trabalhou muito? Muito. Eu fiz uma pesquisa aqui, eu vou deixar no coisa aqui, ficou legal aqui.
O diário fala de uma corrupção religiosa no Egito sem nenhuma ligação com o Êxodo, podendo ser a invasão do cristianismo na região. Ser uma cópia de um diário da época do Êxodo encontrado em uma biblioteca da época ou na casa de um bibliotecário, uma vez que os egípcios adoravam Thoth e tratavam a história e literatura como uma adoração aos deuses, tendo que manter assim a fidelidade ao escrito. Ippur frequentemente aparece na literatura popular como uma confirmação do relato bíblico, mais notavelmente por causa de sua declaração de que o rio é o sangue, e suas frequentes referências aos criados fugindo. Uma extensão da mesma leitura é a ideia de que tanto Ippur como o livro de Êxodo são registros de uma erupção vulcânica na ilha de Terá, no Egeu. Há a probabilidade de que a frase "o rio é de sangue" pode referir-se ao sedimento vermelho que corra o Nilo durante inundações desastrosas, ou pode ser simplesmente uma imagem poética da turbulência. Ainda assim, não há comprovação científica da ação vulcânica naquela região na possível data, o que reduz bruscamente a negativa contra o Êxodo. A teoria mais aceita é que o autor do diário estivesse se referindo a um caos no Egito, mencionando o êxodo hebreu como referência, o que acaba sendo muito confuso para os negacionistas que negam a existência do êxodo, pois se um egípcio comparou um problema civil-religioso ao caos do êxodo, é porque tal relato era comum e famoso entre os estudiosos egípcios, tornando assim insustentável a negação do relato bíblico. No documentário Patterns of Evidence, Êxodos, do cineasta Tim Mooney, que apesar de galardoado com vários prêmios internacionais, carece de fontes historiográficas confiáveis, aborda toda essa temática citando possíveis provas arqueológicas da existência do êxodo. Tais evidências não possuem comprovação suficiente para aferir a historicidade do êxodo bíblico, visto que o papiro narra um poema e neste as supostas menções do êxodo são sintéticas e atribuídas como, por exemplo, menção a escravos fugindo do Egito. Apenas comprova alguma rebelião em massa, não citando que um povo específico se rebelou, apenas que um grande grupo de escravos. É interessante como faz um pouco de sentido sim, tá? Né? Eu não estou falando que é e que não é, eu estou só dizendo que faz um pouco de sentido, né? Que um grupo de escravos, né? uns servos aí fugindo. Ou que não serve para testar que foram os hebreus fugindo, visto que várias rebeliões ocorreram naquele período. Menção ao Rio Vermelho. Os egiptólogos apontam, através do método histórico comparativo, que o escrito... Nossa, esse carro já passou aqui. E aí os egiptólogos apontam, através do método histórico comparativo, que o escrito "o rio é sangue" simboliza a turbulência das águas e não a cor vermelha. Além disso, os pesquisadores postulam que tanto o êxodo quanto o poema contido no papiro representam a erupção minoica. Além disso, o conflito relatado no próprio papiro já sugere que o rio estava em sangue, por conta dos conflitos entre os escravos e os senhores de escravos. Né? A bibliografia está aqui, ó. Não sei se vai aparecer. Né? Eu não vou digitar isso aqui tudo não, é muita coisa. Se você quiser olhar, tá tudo em inglês, tá? Tive um pouquinho de dificuldade para dar uma traduzida aí, né? Mas é isso. Pode ser que realmente este relato, né? Este papiro de Ippur está confirmando o êxodo. Será que sim? Será que não? O êxodo existiu, não existiu? E você, o que você acha? Né? Essas narrativas muito antigas que eram oralmente contadas, né? A gente tem como confiar nisso, né? Dá para confiar numa narrativa muito antiga, 1200, 1300, dos 2000 anos antes de Cristo, né? A gente tem as narrativas aí da filosofia, de textos muito antigos aí, né? 400, 500, né? Muito tempo antes de Cristo, e que ainda hoje são muito relevantes aí, não só para a história, mas para toda a vida humana, para quem pesquisa, para quem medita. E fica a dica para você, que é um cristão e quer se tornar uma pessoa, um religioso, uma pessoa que tem buscado aí melhorar a sua fé, é pesquisar. Assim a gente orienta aqui os meninos, e com isso nós temos crescido, né, nesses aspectos aí. E para você, o livro de Êxodo é só uma narrativa mítica ou realmente aconteceu?
né? Fica a dica, fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson, valeu!